Ora, seja bem-vindo ao Think Tank desta semana. O Think Tank, como sabe, é um programa aqui do canal A Cor do Dinheiro, onde nós contamos com o Joaquim Aguiar e com o Jorge Marrão semanalmente para analisar a matéria política e económica dessa mesma semana. Ora, antes de irmos ao programa de hoje, quero só recordar que este canal tem uma parceria com a Prozis e que este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sendis Alidade. Menu, perguntará a você. Muito simples. Olha, veja se consegue resolver esta charada. São sempre os mesmos. Porquê é que não há alternativas? Já agora a explicação. Nem há alternativas nos temas, nem nas políticas, porque os protagonistas ficam a olhar uns para os outros quando deviam olhar para os problemas que se repetem sem resolução. Ora, já percebeu do que é que vamos falar, certo? Mas não se esqueça que ainda vamos passar um bocadinho pela atualidade internacional para perceber aquilo que aconteceu com o Brasil esta semana. Joaquim, vou começar por si, como sempre. O que é que quer dizer com esta charada de português semântica com que iniciámos o programa? Não, é o problema da estagnação. Nós estamos estagnados no pântano, isto é, ninguém sai do pântano. Coisa que, aliás, acontece aos que vivem no pântano. Olham para o lado e são todos iguais, são todos normais, porque cada um normaliza os outros. São filhos. Ora bom, não havendo ambição para sair do pântano, quem lá está habitua-se, como aliás o Sr. Primeiro-Ministro recomenda, habitua-se e já não tem capacidade para produzir a alternativa. Porque ainda por cima, cada um que procura produzir uma alternativa, verifica-se que afinal é exatamente igual ao que os outros estavam a propor e que também não teve grande sucesso. Portanto, esta mediocridade na estagnação é uma doença que se pega, porque quem aparecer diferente será rapidamente expulso, porque põe em risco e põe em causa a normalidade dos outros. Porquê é que os outros estão na normalidade? Porque se convencem uns aos outros que está tudo a correr bem. E, portanto, ninguém faz a análise comparativa com o que é que outros, noutros pântanos, estão a conseguir de muito melhor, estão a drenar o pântano e estão a fazer terra arável, como os holandeses fizeram, e estão a ter muitos melhores resultados. Porquê é que acontece esta ilusão dos protagonistas? Porque se cada um convencer os outros que está tudo normal, de facto não há maneira nenhuma de aparecer alguém a dizer que não é normal o que está a acontecer. Como não se faz exame objetivo das resistências à mudança, vamos sempre repetindo as mesmas coisas. Mas, e é por isso que não há alternativa. Recorrendo à história, percebemos que isto que o Joaquim está a falar, que é o pântano da estagnação, é uma coisa que já nos aconteceu no século XIX e na Primeira República. Portanto, volta a acontecer. Ora, primeiro porquê? Segundo, nós temos um regime que é suposto ter os instrumentos para ultrapassar estes bloqueios, mas eles não estão a funcionar. Também porquê? Ora bom, o rotativismo, que era o modelo do século XIX, gera naturalmente a estagnação, porque ao mudar de um para o outro e do outro para um, acaba por ficar tudo igual. E, portanto, no caso da história política de Portugal, a mudança só aconteceu pela via da substituição dos protagonistas, porque como havia rei que ainda por cima foi para o Brasil, era mais fácil recomeçar coisas diferentes porque os protagonistas também eram diferentes. Na situação atual, não há esse tipo de
variedade. Mas há os instrumentos democráticos. Há eleições. Fizemos eleições há pouco tempo, demos maioria absoluta a um partido sozinho. E, portanto, transferiu-se o poder para esse partido. Então, porquê é que não funcionou a produção de uma alternativa? Porque os protagonistas no topo, neste caso o Presidente e o Primeiro-Ministro, se protegeram mutuamente e pararam. É como termos trapezistas no circo e que de repente param quando iam passar de um trapézio para o outro. Felizmente para eles têm a rede onde vão cair, mas de facto trapezistas que ao passarem de um trapézio para o outro querem ficar parados é uma impossibilidade. E porquê é que querem ficar parados? Por um lado, por fascínio do poder. E isto para o Partido Socialista é naturalmente e normalmente, historicamente, a antecâmara do desastre. Porque começam a distribuir entre eles. Que é quando começam a falar dos nossos e os outros. Que é o que tem acontecido nas últimas semanas com remodelações forçadas. Com remodelações que ainda por cima não remodelam nada que não seja deixar tudo na mesma. Mudar os canais da circulação dos favores. Mas se isso é verdade que acontece quando o Partido Socialista tem um excesso de poder, temos de perguntar então porque é que quando não tem excesso de poder estas coisas não acontecem. Porque está sujeito a uma vigilância crítica e não quer ser denunciado na praça pública. Mas então, agora está a ser denunciado. Mas é inútil a denúncia porque nada acontece em função dessa denúncia. Porque para acontecer alguma coisa em função dessa denúncia é preciso que aparecessem outros candidatos ao poder. E não há. Portanto, base do problema, que é a tragédia da política. Quando não há alternativa porque ninguém apresenta um programa ambicioso de mudança, então a única coisa que pode haver é estagnação. Seja o rotativismo no século XIX, seja o modo como acabou o salazarismo, não é diferente, perdeu-se a renovação dos protagonistas e o regime, por isso, simplesmente colapsou. Deixa-me ouvir aqui o Jorge Marrão em relação ao mesmo tema. Jorge. A ver, o tema nas democracias, e eu não me quero referir especificamente à portuguesa, porque já lá irei, o tema é um tema que se tornou muito, muito complexo. Porquê? Porque as democracias criaram, ou os últimos anos das democracias, não é verdade que as democracias criaram, os últimos anos das democracias criaram um conjunto de líderes políticos que têm medo dos eleitores. A liderança tem uma característica que é uma característica de obrigar as pessoas a mudar. Obrigar a mudar com um sentido de história, com um sentido estratégico, com um sentido de visão. Mas hoje a democracia é uma democracia das setas para cima e das setas para baixo. É uma democracia do instantâneo, é uma democracia do momento, em que os políticos querem estar sempre bem na fotografia e dificilmente aguentam a pressão dos eleitorados. E, portanto, fazem uma gestão da sua carreira política e das suas propostas de políticas públicas quase que testando a reação. O Partido Socialista tem sido um especialista nisso, lança uma ideia e depois espera pela reação e depois, quando de acordo com a reação, então avança ou não avança. E, portanto, não cria o momento para, diria, a ruptura, a reforma. E, portanto, não criando ruptura nem reforma, estagna. Mas a pergunta é, e porquê é que a alternativa política
não aproveita isso, porque a alternativa política padece do mesmo problema. A alternativa política padece do problema de conquistar eleitorados que eles próprios estão, diria, estagnados no tempo, ou por razões económicas ou sociais, ou por razões do seu próprio, no caso português e no caso europeu, do envelhecimento geral da população, e portanto há uma espécie de uma resignação e de uma desistência em relação ao futuro. Porquê? Porque é preciso que as coisas não abanem muito, porque as pessoas têm medo da mudança. E por outro lado, eu diria que há uma espécie de um conforto, se quisermos, económico e de qualidade de vida, que não sendo transversal à sociedade é muito melhor que a memória da pobreza que os portugueses tinham. E, portanto, há uma ideia quase que... mas para que mudar se o que nós temos mais ou menos serve? E, portanto, há aqui eu diria que há uma circularidade na política que leva a que a democracia tenha alguma dificuldade em romper com os problemas concretos. E onde é que está a dificuldade da sociedade perceber que a solução não é apenas, bem, é melhor isto do que a miséria versus, mas nós podemos ser muito mais ricos, à semelhança do que já aconteceu com outros países. Uns estavam ao nosso lado, como é o caso da Irlanda, outros que estavam atrás de nós, como é o caso de alguns ex-países de leste que já nos ultrapassaram. O que é que impede a sociedade de ser ambiciosa quanto ao futuro? É a idade? É a alteração demográfica? A alteração demográfica, já há muito trabalho sobre o que é que está a passar nas democracias e com o envelhecimento da população e o que é que isso está a afetar o tecido, se quisermos, eleitoral. Mas olhemos para Portugal de uma forma um bocadinho distante e o que é que nós podemos observar? Como é que um político como António Costa, com a idade que tem, pode trazer nova energia, novas ideias e nova frescura ao país? Não o pode fazer. Não o pode fazer porque tem uma espécie de uma herança cultural e política que o impede de romper. Porque se ele romper, está implicitamente a romper com toda a estrutura do seu próprio partido. Porque o partido fez-se dentro da sociedade, ou seja, a ideia que os partidos não refletem a sociedade não é verdadeira. Os partidos tentam sempre ajustar-se à sociedade. O que acontece é que há momentos na história em que aparecem líderes que obrigam o partido a mudar e obrigam a sociedade a mudar. E é essa falência de... Não quero dizer com isso que eu esteja à procura do Dom Sebastião ou do Messias, mas nós vamos sempre procurar, vamos sempre tentar encontrar. Reparemos, por exemplo, no caso de Macron em França. Macron em França foi uma lufada de ar fresco para a França. Quando os franceses diziam mal da Europa, ele disse, não, nós precisamos mais da Europa. E isso foi algo que os franceses perceberam. E disseram, se calhar ele tem razão. E, portanto, agora, claro que está numa luta relativamente ao sistema de pensões. Mas, naquele momento, os franceses perceberam o que ele estava a dizer e não era o que estava no status político. Ora, não é possível um Primeiro-Ministro, nem um Presidente da República, com a idade que têm, e não é que a idade seja um problema para a política, nem perto nem de longe, até porque isso trará mais experiência, mas torna-se quase uma espécie de uma impossibilidade técnica. Porquê? Porque não tem nem energia, nem a juventude, nem a garra, se quisermos. Comparemos, por exemplo, o Primeiro-Ministro com o seu ex-ministro Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos, por mais que nós não concordemos com ele ou discordemos dele, tem a energia transformadora da sua própria idade e, portanto, ele próprio quer fazer coisas, podem não ter acontecido, mas quer fazer coisas. E, portanto, tem, no fundo, essa força que lhe vem da própria natureza. Depois há uma outra dimensão que também leva, na minha opinião, à estagnação, se quisermos, que é a dependência que os países começam a ter da dívida pública. A dívida pública, para todos os efeitos, ao nível em que está, é uma restrição à liberdade dos países. E essa restrição à liberdade resulta de os credores exigirem, no fundo, aos governos
que façam políticas que garantam que não haja um resvalar da dívida pública e que haja o cumprimento dos compromissos que, no fundo, assumiram com esses próprios credores. Há uma espécie de se quisermos, uma ditadura dos credores que quase que impede uma certa liberdade de atuação. Há uns anos, o Joaquim e eu julgo que também estávamos num projeto, fomos propor a um alto magistrado da nação que se calhar seria bom haver um limite à despesa pública e um limite à dívida. E a resposta que obtivemos foi, mas isso é uma restrição à liberdade de atuação do político, porque o político a certo momento pode achar que se deve gastar mais dinheiro ali do que menos ali. E, portanto, eu diria que se nós conjugarmos o envelhecimento demográfico, a questão da dívida, a formulação da política hoje, em que ela depende diariamente, instantaneamente da opinião pública, tudo isto leva a uma certa cautela sobre as novas propostas, as novas soluções, as novas iniciativas. Quando o Joaquim dizia assim, bom, mas então não muda nada, e a pergunta é, mas será que eles não sabem que é preciso mudar? Eles sabem que é preciso mudar, não querem E aí o Primeiro-Ministro tem uma frase, eu acho que a frase do Primeiro-Ministro é assassina para ele, porque o habituem-se é uma frase altamente conservadora. Habituem-se ao estado das coisas. Habituem-se que isto é assim. Nós não vamos mudar. Habituem-se, e isto habituem-se é no fundo uma família que, em vez de ter lá um ou dois rebeldes que dizem eu não me quero habituar a isto, eu não me quero habituar a ser pobre, eu não me quero habituar a não evoluir socialmente, a evoluir economicamente, eu não me quero habituar à dívida, eu não me quero habituar à dependência que nós queremos do Estado, e o Primeiro-Ministro diz, não, habituem-se porque isto é assim. Porque é assim porque ele viveu sempre assim. Porque se não tivesse vivido sempre assim. E depois temos uma outra dimensão que é, nós neste momento, provavelmente, não temos um choque cultural significativo. Ou seja, reparemos para o tema da imigração. Há uns anos, nós tínhamos as famílias portuguesas contaminadas sobre o sucesso dos imigrantes fora de Portugal. Depois fomos contaminados pelo sucesso da Europa. Quando entramos na Europa, percebemos que éramos pobres. Éramos pobres, objetivamente. E a Europa pagou-nos para nós sairmos do estado em que estávamos. E hoje a contaminação é contrária. Ou seja, nós temos os imigrantes, os que vêm para Portugal, para passar os últimos anos dourados das suas vidas. E, portanto, nós não temos... E a imigração portuguesa é uma espécie de uma imigração... não é vencida, mas é uma imigração dos jovens que não veem oportunidades, mas não veem oportunidades não é porque o país já seja pobre, porque eles têm algum nível de conforto, é porque não veem que o esforço que fazem seja retribuído e, portanto, desistem do país. É uma espécie de uma desistência do país. Os imigrantes... Isso não mudou com a saída da Troika, Jorge. Normalmente a esquerda atribui a essa saída dos jovens e das pessoas qualificadas à falta de emprego e de oportunidades provocada pela Troika. Não. O problema é que a Troika foi-se embora, a imigração continua elevada e, para os espectadores perceberem, posso-lhe dizer que desde 2020 saíram de Portugal 3.300 enfermeiros. Portanto, isto diz bem, claro, que é um problema de falta de dinamismo da sociedade e agora. Mas é que a Troika veio com o discurso contrário ao habituem-se. Habituem-se a não viver com dívida. Pois. E, portanto, o que habituem-se a não querer ser pobres. Habituem-se, não é só não querer ser pobres, habituem-se a resolver os vossos problemas e, se não estiverem em Portugal, resolvam a vossa vida fora de Portugal. Não podem viver à conta de nós credores. Porque há uma ideia que as pessoas perderam. A Troika era um governo de credores. Exatamente. E, portanto, o governo de credores veio dizer aquilo que os portugueses não conseguiram dizer eles próprios. Nós não conseguimos encontrar um programa, eu e o Joaquim tentámos participar nisso, ativamente como cidadãos, que
pessoas da área do PS, da área do PSD e da área do CDS chegassem a acordo que, afinal, o programa da Troika até tinha algumas dimensões que era importante que todos os portugueses estivessem de acordo. E hoje há um outro problema na sociedade, que é, na minha opinião, a fratura política é uma fratura de clãs, de tribos. Não é uma fratura ideológica marcada, é uma fratura no poder. Sim, não é uma fratura de projeto. Não é uma fratura de projeto, não é uma fratura romântica, é uma fratura de... O que se fratura é eu quero estar no poder e comigo o poder as pessoas estão bem e o outro, quando chega ao poder, as pessoas não estão bem. E depois gera-se um país como se um país não tivesse continuidade, ou seja, e quando falamos do Brasil, acho que isso pode ser interessante perceber o que é que esta crise no Brasil revela, como também a americana, que é as claques partidárias, as tribos partidárias, esquecem depois os resultados que foram as eleições. Aliás, há um artigo interessante este fim de semana do Miguel Sousa Tavares, no Expresso, em que ele, que fez no fundo, que achou que o Lula tinha sido maltratado pelo sistema social e político, reconhece que o discurso que ele faz de inauguração da sua presidência é um discurso que gera controvérsia, porque não é um discurso, parece que ganhou com mais, que tem as certezas do mundo, ou seja, há uma ideia, a maioria absoluta hoje é uma maioria absoluta de gente não democrática, é uma gente que não aceita as regras da democracia, mas as regras da democracia é respeitar os perdedores, não é apenas honrar os compromissos com os que votaram neles. Costuma-se dizer, havia um político romano que dizia: é preciso humildade na vitória e dignidade na derrota. E hoje não acontece isso, há uma espécie de uma arrogância na vitória e eu tenho que esmagar o outro. Mas o Lula ainda não pensou por quanto é que ganhou. Portanto, a política hoje é uma política de, se me perguntarem, bom, mas como é que foi há 5 décadas atrás, há 6 décadas atrás? Cuidado, porque nós tínhamos uma fratura, tínhamos uma ordem mundial, vamos lá, cindida entre um bloco da democracia, da economia de mercado e o bloco soviético, era evidente, e tínhamos saído de uma Segunda Guerra Mundial. E, portanto, havia um interesse político convergente de todas as forças políticas para se concentrarem naquilo que fazia a diferença. E a diferença é a democracia, a economia de mercado e o Estado Social. Hoje não é isso. Hoje são projetos de poder. Eu diria que há uma espécie de um amiguismo, se quisermos, não é essa a expressão correta, um amiguismo político. Sim. Que depois, quando se torna tribal, gera este tipo de debates. Joaquim, quando nós temos uma inversão da pirâmide demográfica acentuadíssima, quando percebemos que os imigrantes que estão em Portugal neste momento já contribuem 1.000 milhões de euros por ano para a Segurança Social, e isto diz bem daquilo que é a alteração demográfica, como é que nós vamos conseguir convencer um exército de velhos, entre aspas, a mudar? Camilo, em primeiro lugar, não podemos esquecer que esse contributo dos imigrantes corresponde à aquisição de direitos. Sim. E, portanto... Claro. Por sua vez, hão de se reformar também, e nós temos que pagar isso. E hão de receber, claro. Não é? Bom, uma coisa é nacionalizar empresas por razões políticas. Outra coisa é nacionalizar participações em seguros de segurança social e depois não devolver nada disso. Mas vamos ao ponto essencial da alteração da pirâmide demográfica. O que está a acontecer hoje em França, com a alteração da idade da reforma, vai agitar, mas a agitação não resolve o problema. A agitação é apenas um protesto
uma reação de rejeição, mas o problema continua lá. Continua a haver cada vez mais beneficiários do sistema e cada vez menos contribuintes para o sistema. Ora, este tipo de relação não é sustentável e, portanto, inevitavelmente, a realidade vai intervir e vai forçar a mudança. Mas o que é que está a acontecer na política? O que está a acontecer na política é que os protagonistas deixaram de representar movimentos coletivos, deixaram de representar projetos de modelo de sociedade e passaram a representar-se a si próprios, que se comparam com os outros concorrentes. E são os concorrentes entre si que se legitimam mutuamente. Portanto, não há nem relação do político com os grupos sociais, nem relação do político com os programas que querem protagonizar. Não, os políticos transformaram-se em competidores de outros políticos. E, portanto, fechou-se a circularidade da política, esqueceu-se a economia, a sociedade, e na sociedade esqueceu-se o envelhecimento. Porquê é que o envelhecimento veio pôr em causa todos esses direitos adquiridos? Porque põe em causa os equilíbrios que permitiram esses direitos adquiridos. E então, o que é que vai ser a luta política no futuro imediato? Não vai ser uma luta entre protagonistas, entre o Sr. A e o Sr. B, o dirigente A e o dirigente B. Vai ser uma luta entre o reconhecimento de que se perderam direitos e o reconhecimento de que, para ter direitos, é preciso ter produção, crescimento, desenvolvimento. Sem isso, e foi isso que no passado permitiu a existência desses direitos, sem isso, os direitos que foram atribuídos desaparecem. Não são propriamente direitos atribuídos pela natureza ou direitos atribuídos pela divindade. São direitos atribuídos pelo crescimento da sociedade e da economia que permitiu financiar esses direitos. Ora, tornar perceptível nas sociedades e nos eleitorados este risco da perda de direitos é condição fundamental para que haja mudança. Porque só muda quem se sente ameaçado. E é preciso mostrar às sociedades, aos eleitorados, que esses direitos estão ameaçados. Mas não estão ameaçados por um inimigo. Estão ameaçados por eles próprios que deixam de ser viáveis. Mas quando a Troika, como Jorge referiu, eram os credores e que nomearam um gestor de insolvência chamado Passos Coelho para gerir a casa enquanto não estabilizava o problema, quando a Troika disse isto, ninguém acreditou e recusou-se a acreditar. Durante uma certa fase até se percebeu, pensou-se que se calhar uma parte da população tinha aprendido a lição. Mas tudo o que aconteceu nos últimos 7 anos faz crer que é o contrário. Ou seja, as pessoas não querem ouvir mais notícias e as pessoas não querem perceber que não podem continuar a viver daquela forma. Ora bom, e aí a tragédia que nos aconteceu foi na altura em que intervém a Troika como fator externo nas conflitualidades portuguesas, na altura em que intervém, era preciso ao Partido Socialista esconder a sua responsabilidade nos últimos passos desse processo. Sim. Ora, para esconder isso, era preciso desviar a atenção para o conflito contra a Troika e contra o representante da Troika em Portugal, que era o Passos Coelho, para esconder aquilo que a Troika e o Passos Coelho estavam a fazer, que era corrigir os erros do Partido Socialista. Uhum. Só muito mais tarde é que o ministro das Finanças do tempo do José Sócrates é que vem reconhecer que
Passos Coelho conseguiu reequilibrar a situação portuguesa. Só que já passou tantos anos que já ninguém se lembra do que é que foi feito para esconder isso que se estava a fazer. Ora, porquê é que isso foi prejudicial para a recuperação portuguesa? Porque escondeu e não permitiu fazer a terapia adequada O salto seguinte. para que não se repetisse. E é evidente que já se está a repetir. Só que o contexto internacional é diferente. E como o contexto internacional é diferente, quando tentam repetir também não se repete da mesma maneira. E agora as correções são muito mais eficazes, até porque todos aprenderam com os erros que foram cometidos nessa altura. Mas o que me interessa do ponto de vista de preparar a política para os tempos futuros é sublinhar que todos esses direitos e todas essas relações a que nos habituamos estão hoje ameaçadas. E estão hoje ameaçadas, repito, não por inimigos, por alguém que venha de fora para nos ocupar, mas estão ameaçadas pelos próprios desequilíbrios que nós provocamos. Um desses desequilíbrios é o demográfico. Claro que me podem dizer, a imigração... Não. Pura e simplesmente houve uma alteração do conceito de natalidade e as sociedades deixaram de se reproduzir. E, portanto, criaram um novo desequilíbrio que entra em conflito com o que foram os padrões de direitos estabelecidos no passado. Ora, quando nós partimos desta ideia de que há uma ameaça em relação a esses direitos, ficamos na situação do doente que sabe que está doente, fizeram-lhe as análises clínicas, demonstra-se o que é a doença e, portanto, é preciso tratamento. Ora, quando as sociedades reconhecerem que é preciso tratamento, deram o primeiro passo no sentido da correção desses desequilíbrios. Como é que foi no tempo dos descobrimentos? Será que havia garantia de que se ia na viagem e que se voltava? Não é? Ora, se nessa altura foi possível avançar sem ter recurso a direitos, porque não havia possibilidade nenhuma de atribuir direitos a essas situações de incerteza, então também agora há de ser possível, reconhecendo aquilo que entretanto fizemos ao longo dos séculos, há de ser possível enfrentar as incapacidades e arrancar para as resoluções. Joaquim, deixa-me pegar uma frase sua para levar o debate mais longe. Joaquim dizia, ainda agora, todos os direitos estão hoje ameaçados. Aliás, está aí na base do ecrã de quem está a ver o programa neste momento. Joaquim, imagina um governo a dizer isto ao eleitorado. Perde as eleições. Tem o governo francês a dizer isso. É certo que depois de ter ganho as eleições. Pois, está a ver. Mas o problema é que nós temos aqui um primeiro-ministro que nem depois de ter ganho as eleições consegue dizer uma coisa destas. Mas basicamente porque não tem competência para perceber o que é que está a acontecer. Camilo, o poder político tem uma característica que é gloriosa, cerimónias e festejos e engrandecimento das conquistas eleitorais. Tem essa dimensão. Agora, não esquecer que tem a dimensão trágica, e a dimensão trágica é aqueles que são eleitos para governar e que não conseguem governar. Essa dimensão trágica é que explica a agitação dos protagonistas políticos que antecede a verificação do fracasso. Antes das sociedades perceberem o fracasso, já os protagonistas políticos pressentiram que não têm resposta para os problemas. A tragédia, quer do Salazar, quer de Marcelo Caetano, é a tragédia de quem já não consegue fazer aquilo que
pensa que foi eleito para fazer. Joaquim, como nós estamos a perceber, isto são problemas que neste momento são transversais a várias sociedades, particularmente nas sociedades europeias. Ora, isto não é a altura de começarmos a pensar, bom, se isto não é um problema português, não é um problema italiano, não é um problema francês, não é um problema espanhol, nós temos que pensar em outras formas de democracia. Ora bom, não há outras formas de democracia. É uma provocação. Outras formas de fazer política, porque a democracia é sempre a mesma. A democracia é sempre... Era uma provocação, Joaquim. A democracia é sempre ter oportunidade de selecionar os dirigentes em função da vontade eleitoral. Sim. É um procedimento. Não quer dizer que se escolhem sempre os melhores, não, mas o procedimento é esse. E se escolheu mal agora, há de escolher melhor noutra altura. Mas a questão, digamos, que é mais importante é o que é que se quer fazer com o poder que se conquistou. E quem tiver essa percepção de que antes de exercer o poder tem de saber o que é que quer fazer com esse poder, é a percepção de, vou utilizar uma frase do Mário Soares, eu tenho uma ideia para Portugal. E depois o Dr. Mário Soares, isso me perguntam. E a resposta a essa dúvida foi: esteja descansado, que ninguém lhe pergunta. Foi a resposta que o Joaquim deu ao Dr. Mário Soares. Porque toda a gente percebe que tem uma ideia para Portugal. O problema é se, ao perguntarem, o dirigente quer responder. Não, o dirigente não responde a essa pergunta. O dirigente faz. Isto é, o dirigente promove a realização dessa ideia para Portugal. E hoje ninguém tem dúvida que o Dr. Mário Soares tinha uma ideia para Portugal. Bom, mas o Dr. Cavaco Silva também tinha uma ideia para Portugal. É verdade. Depois da partida é que não sei se muitos tiveram uma ideia para Portugal. Não, mas o ponto é outro. Porque é que não se entenderam sobre a ideia para Portugal? E aí o resto da resposta é a rede de interesses, a rede de clientelas, a rede de influência que estava à volta de cada um deles impedia que se fizesse esse entendimento. Ora, a grande tragédia é quando as divisões políticas não são divisões de ideias e de programas, mas são divisões de interesses e clientelas. Porque as divisões de interesses e clientelas nunca podem ser satisfeitas. Deixa-me ir ali ao Jorge. Jorge, a mesma pergunta que fiz ao Joaquim. Se tu disseres aos eleitores que todos os direitos estão ameaçados, tu és trucidado pela máquina. Imagina neste momento a alternativa, que é o PSD, faça estes descalabros sucessivos no governo. Se Luís Montenegro agora tem que apresentar o seu programa, já não se pode esconder, porque não estás... Luís Montenegro estava à espera que se passássemos 4 anos para ele montar a sua estratégia e afirmar-se. Já percebeu que vai ter que dar corda aos sapatos depois dessa sucessão de casos malfadados. Ora, imagina o que é, neste programa de Luís Montenegro, se ele tiver que dizer ao eleitorado, todos os direitos são ameaçados, percebem ou não? E nós temos que dar a volta a isto. Ele é atrocidade nas eleições. Nunca vai poder dizer esta coisa. Mas eu talvez... Eu gostava de aprofundar o tema do envelhecimento e a questão dos sistemas políticos, mas respondendo à ideia deste governo ter estes sucessivos desaires. Eu julgo que nós não estamos a tratar de políticas públicas, nós estamos obcecados com o que eu chamaria a ideologia da transparência. E a ideologia da transparência e aquilo que era a moral e a ética republicana, tudo isto se perdeu nesta ideia da conquista do poder pelo poder. E o poder absoluto tem estas características. O poder absoluto leva a que as pessoas não se autorregulam.
acham que têm a capacidade É verdade. de fazer aquilo que têm para fazer e que os outros têm que aceitar porque o processo foi democrático. Exato. O processo foi democrático, eu fui eleito, portanto eu vou fazer aquilo que tenho que fazer. Eu tenho essa legitimidade. Eu tenho essa legitimidade. Portanto, é uma arrogância política que depois paga-se desta forma que nós estamos. Mas a pergunta, tem isto a ver com a solução dos problemas nacionais? Eu diria que estamos a discutir a qualidade dos políticos ou a qualidade das políticas públicas. E o problema é que não há qualidade nas políticas públicas porque a democracia tem fatores neste momento que a impedem de serem criadas. Vamos voltar um bocadinho à história. Na monarquia havia as famosas cortes que era a nobreza, o clero e o povo. Juntavam-se para discutir os problemas do país. As 3 ordens. Quando a democracia se formou, não votavam todos. Votavam os proprietários, votavam algumas classes, as mulheres não podiam votar, e nós hoje temos um homem e um voto. Vamos fazer um exercício catastrófico. Quer dizer que em democracia não votavam as pessoas acima de 50 anos. Vamos admitir este exercício. Então, o que é que aconteceria? Os políticos orientavam-se para satisfazer o eleitorado até aos 50 anos. Não queriam saber dos reformados. E, portanto, a política pública mudava radicalmente. E aquilo que os políticos andam à procura, que é o eleitor médio hoje envelheceu. E isto tem a ver com um aspecto concreto da política portuguesa que nós devemos sempre chamar a atenção. O maior erro do Chega, na minha opinião, é atacar o tema da imigração, porque nós hoje vamos ter um combate. Eu também acho. Não, vamos ter um combate entre sociedades envelhecidas e sociedades jovens e dinâmicas e competitivas. Ora, uma sociedade que tem uma demografia envelhecida, a melhor coisa que poderia acontecer era ter uma imigração jovem que pudesse criar novo crescimento e nova riqueza. Qual é o problema da esquerda? A esquerda pega nas suas ideias de Estado Social e puxa os imigrantes que chegam a Portugal e que não sabem bem o que é o Estado Social, aliás, vieram sítios em que nem têm quase Estado, ou têm um Estado muito débil, e querem entrar na lógica redistributiva, ou seja, em vez de criarem uma dinâmica global na sociedade para a competição, querem, no fundo, levar os próprios imigrantes a habituarem-se ao Estado Social. E esta luta, e não é por acaso que os Estados Unidos, isto é importante nós percebermos, porque é que os Estados Unidos continuam a ter crescimentos, apesar de todos os problemas que tem aquela democracia, continuam a ter crescimentos económicos significativos. Porque, apesar disso, não foi uma sociedade que se fechou ao exterior. Continua a ter um influxo de gente que quer ir viver para os Estados Unidos e quer produzir nos Estados Unidos. E, portanto, isso altera muito as regras do jogo. E por isso é que os nacionalismos, todos eles, têm um problema à partida. Qual é? Tornam os países pobres. Tornam-os pobres porquê? Porque fecham sobre si mesmo e sobre as suas restrições. Ora, se nós temos uma restrição que somos velhos, estamos envelhecidos, vamos continuar assim? Há dias fiz aliás, tu sabes disso, fiz uma compra de um carro, mas não foi em Lisboa. E fui parar ao interior. E quando entrei no restaurante, uma das coisas que me fascinou no sentido de observar, e é importante, porque este paralelismo que eu estou a fazer, a gente pode fazê-lo para a sociedade como um todo. Entro na sala de almoços para almoçar e de repente vejo um restaurante cheio e vejo uma população toda ela de idosos. Pois. E pensei para comigo, esta região vive do quê? Esta região vive do património acumulado pelos idosos. Exatamente. Nas pensões e que agora está a consumir. Mas a pergunta é, e quando estes idosos perderem as pensões e desaparecerem, o que é que vive aquela região? E este é o problema do país, o país vai definhando porque tem uma perda populacional, mas a perda populacional é acompanhada de envelhecimento. Você diz, bom, eu tenho uma perda populacional, porque estamos a migrar, por exemplo. Mas tenho pessoas mais novas a entrar. Sim. Eu aí ficava a pirâmide a ser compensava.
E, portanto, isso também desaparece. E por isso é que, cada vez que me falam, a questão da nação é importante para a legitimidade política. Por mais voltas que se dê, que se fale no internacionalismo proletário, na solidariedade, nessa coisa toda, no final do dia, um político é eleito pelos seus cidadãos. E, portanto, responde aos cidadãos desse país. Mas há uma coisa que ele tem que ter uma visão para além da sua cidade, da sua nação. Sim. E a melhor Da sua rua. Da sua rua. E a melhor é saber integrar. Penso que era o Guerra Junqueiro quando lhe perguntaram quem era o maior poeta da Terra. E ele disse, sou eu. E depois disse, Freixo de Espada à Cinta. Porque ele definiu o que era ser o maior. Exatamente. Pronto. António Costa quer ser o maior político português. De São Domingos de Benfica, que é onde ele mora. Não. Que é onde eu moro também. Pronto, querem ser conhecidos nos restaurantes em Portugal, querem, no fundo, esse fator simbólico e de agradecimento. Mas o problema hoje é nós estamos numa sociedade global, estamos numa sociedade integrada, portanto, temos de ter ambição para Portugal ter algum papel na Europa. Mas o papel na Europa é aquele que os portugueses quiserem ter e que os europeus também aceitam. Agora, nós não. Nós concentramos-nos numa ideia que o nosso papel é um papel, obviamente, de orgulho nacional para a nossa longa história. Isto faz-me lembrar, há uns anos, trabalhei com um clube de futebol que basicamente a única coisa que já podia apresentar era as taças que tinha ganho. E Portugal está nessa fase, ou seja, Portugal começa a falar só na sua história de não sei quantos séculos, vai perdendo para todos esses países que estão a entrar na Europa e ficamos contentes com a sala de troféus. E a pergunta é, mas a sala de troféus para que é que serve? Para nós nos tornarmos um museu. Há uns anos havia não sei qual foi o economista que dizia que o mundo ia dividir da seguinte forma. A China era a fábrica do mundo, a Índia era o call center, os Estados Unidos era um centro comercial e a Europa era o museu. Dividia o mundo. O mundo é fácil de estar organizado. Portanto, temos os Estados Unidos a consumir tudo, e que é verdade, é a dívida que eles geram, a China a produzir tudo. Mas vamos ver, esta realidade cria condições diferentes para quem vive nela. Quem trabalha em museus tem um nível de rendimento, quem trabalha em fábricas tem outro, quem trabalha em call centers tem outro, e quem está ligado ao consumo tem outro. Portanto, nós temos que perceber que é de uma combinação. Agora, respondendo à tua pergunta, e peço desculpa ter sobre a questão da ameaça dos direitos. A ameaça dos direitos é uma ameaça lenta e anestesiante. Por isso é que é um problema. Pronto, por isso é que ela é um problema. Ou seja, não é uma... Vamos lá ver, uma revolução... Quando foi da Troika, talvez os espectadores percebam assim, quando foi da Troika, os portugueses assustaram-se, estrebucharam, gritaram, choraram baba e ranho, mas puseram mãos à obra. Claro. E de repente as exportações saltam de 27% do produto interno bruto para 41%. Pronto. Em 4 anos. E aquele desassossego foi importante, mas é isso que os portugueses não gostam. Mas, Camilo, mas a Troika, se nós observarmos, teve quase que uma espécie de uma entrada revolucionária, no sentido em que agitou as instituições, as mentes. Aliás, há um artigo, depois perdeu, penso que Pacheco Pereira se perdeu no meio disto tudo, mas lembro de um artigo fantástico de Pacheco Pereira, a fazer análise do programa da Troika, que ele tinha passado um fim de semana a lê-lo, e disse, se nós fizermos tudo o que a Troika diz, e ele foi dos poucos que disse no início, então a nossa sociedade é completamente diferente. Passa a ser uma sociedade diferente. Eu fui menos ambicioso. Eu disse que se nós fizéssemos 10% do que estava no programa da Troika, nós seríamos um país muito diferente ao fim de 4 anos. Mas a tese dele é interessante. E disse isto na RTP. Era quase sociológica. Era o país seria diferente e as pessoas diferentes. E esse provavelmente é o problema dos programas de imposição externa. Mas esse era o Pacheco Pereira que olhava para o futuro. Mas depois voltou ao Pacheco Pereira que se farta de olhar para o passado. Mas há um aspecto da Troika que nós temos que agora reconhecer com o tempo, que é mais ou menos o nosso papel que a Europa teve se quisermos, na colonização. Houve coisa que o colonizador nunca percebeu sobre o colonizado. Isso é sempre assim. Pronto.
E, portanto, esta relação de um exterior para o interior tem que ser compreendida dos dois lados. E nós não tivemos tempo de preparação institucional e, eu diria, de grupo e pessoal para apreendermos o que a Troika nos queria trazer. Ou seja, não absorvemos isso. Como se observa agora, é porque nós fazemos às vezes da política uma coisa que está acima dos povos, e não é verdade. A política está impregnada nos povos. Quando nós olhamos para as propostas na Polónia, na Hungria, em França, em Itália, em Espanha e em Portugal, são realidades completamente diferentes. Sim. O liberalismo na Polónia nunca vai ser igual ao liberalismo em Portugal, nem ao espanhol, nem ao francês, nem ao inglês. São realidades distintas. Agora, os povos têm que perceber onde é que querem mudar, mas para isso tem que haver a tal imaginação política, criatividade política e liderança política. E isso eu julgo que a democracia, a forma como está a ser pensada e executada, tem que ser mesmo, tem que se refletir sobre isso. Porque se nós não fizermos essa reflexão quase constitucional da democracia, corremos o risco de haver cada vez mais adeptos de regimes não democráticos. Nós já tivemos uma dirigente partidária a vir dizer que se calhar era importante que a democracia suspendesse por 6 meses. Já temos regimes em que as pessoas aparecem a dizer que o que era importante era a ordem e a autoridade e, portanto, uma espécie de um bloqueio da democracia por um período. Ora, isto é muito perigoso para a democracia, porque significa que ela própria tem um problema a resolver. E, portanto, a questão dos direitos, a mim, o que é mais difícil de explicar é que é uma perda de direitos que, não sendo revolucionária, porque uma perda de direitos revolucionária é monarquia, toda a gente perdeu os títulos que tinha, perderam os direitos de propriedade, as pessoas foram confiscadas, houve nacionalizações, isso é revolucionário. Portanto, há logo um choque e há uma reação. Mas a nossa perda é muito lenta, ou seja, os pensionistas portugueses só podem esperar perdas de direitos. Aliás, eu admiraria-me aparecer um político a dizer: comigo os pensionistas vão ganhar direitos. Não vão ganhar. O que todos estão a dizer, que já sabemos que não é verdade, é que não vão perder. Sim. Ora, a única coisa que nós sabemos é que vai acontecer. A pergunta que os pensionistas têm que fazer eles próprios é: e que sociedade e que políticos é que nós devíamos votar para que os nossos direitos não fossem perdidos? E provavelmente teriam que aceitar um conjunto de políticas que eles próprios não querem aceitar neste momento. Quando nós perguntamos: mas quem é que se opõe à chegada de imigrantes a Portugal? Eu digo assim: é uma classe trabalhadora que vive do Estado e que vive com subsídios do Estado e que não quer mais pessoas a competirem sobre esses subsídios. Mas quem criou essa ideia do subsídio foi as pessoas que não querem uma sociedade competitiva, querem uma sociedade redistributiva. E, portanto, nós estamos num processo, diria, circular e que, obviamente, torna a política muito mais complexa. Isto leva-nos a outro tema em Portugal. Por isso é que os partidos, neste caso o PSD, está muito mais silencioso. Pois, claro. Porque tem dificuldade. No seu programa tem que dizer isso tudo, não é? O PSD pode não dizer tudo, mas vai ter que dizer qualquer coisa. Claro, e é isso que é o problema. Também não chega lá. Joaquim, então, olhando para isto e percebendo este bloqueio em que está a democracia, eu volto à nova provocação. Nós não corremos o risco de um dia destes o eleitorado começar a fazer aquilo que está a fazer na Hungria e na Polónia. Eu vi um deputado europeu da Polónia dizer no Parlamento Europeu: vocês é que estão errados. Nós estamos melhor. Isto não é sobre rule of law, ou seja, o Estado de Direito. Isto é sobre proteger a sociedade dos crimes relacionados com a imigração e aquela coisada toda. E diz que são dados do Eurostat. Ou seja, a pergunta é esta: nós não corremos o risco de ter em Portugal um dia um eleitorado, ou a parte substancial do eleitorado começa a dizer assim: é melhor a gente mexer no modelo de democracia, porque isto não se reforma assim? É o problema do cão que vai atrás do automóvel.
O cão pode chegar ao automóvel. Sim. Até pode assustar as pessoas que vão dentro do automóvel. Mas o cão não sabe conduzir o automóvel. Exatamente. E, portanto, não adianta nada. Ora, há certas manifestações políticas, como agora aconteceu no Brasil, em que o que nós vemos é o cão atrás do automóvel. Isto é, as massas movimentaram-se, destruíram, mas conseguiram o quê? Apenas a destruição. Sim. Ora bom, com a destruição nós não conseguimos usar a ideia da perda de direitos para mobilizar a defesa e a conquista de direitos. Isto é, para ter um programa que se ajusta àquilo que, pela demografia, vai implicar perda de direitos, pela estagnação económica, vai implicar perda de direitos e de rendimentos, para ter um programa político que responda a estas coisas negativas. E eu um dia escrevi uma coisa que é: quem disser a verdade em política perde as eleições. Bom, portanto, continuo a pensar isso. Mas a verdade é que a política tem que responder aos problemas da verdade. E para responder aos problemas da verdade, é melhor usar o medo da mentira, o medo do eleitorado quando confrontado com a evidência de que aquilo em que acredita é mentira. É melhor essa reação, porque nessa altura a política pode moldar a vontade da sociedade. E pode moldar a vontade da sociedade utilizando estrategicamente as evidências das mentiras para fazer surgir a verdade. Como é que funcionam as religiões? Não são passivas, obedientes, aceitando tudo o que acontece. Não. As religiões propõem a mudança. E, ao propor a mudança, utilizam o quê? O medo das multidões, o medo das sociedades. É pela via do medo que se consegue motivar a criação de coisas novas. Porque, para conservar o que existe, não é preciso religião nenhuma, não é preciso direção política. É porque não é possível conservar o que existe que a política ou a religião precisam de propor novas coisas. Não é propor as antigas, é propor novas coisas. E eu, enquanto estava a ouvir o Jorge a falar, estava-me a lembrar do que é que foi a ala liberal na política portuguesa. A ala liberal vive do fim do salazarismo. É um conjunto de pessoas que está no Parlamento. Mas, curiosamente, dessas pessoas saíram partidos políticos. O PSD vem da ala liberal, mas também surgiram dirigentes regionais, o Moura Amaral nos Açores, o João Jardim na Madeira, e entrou ou infiltraram-se no Partido Socialista e alteraram a natureza do Partido Socialista, que de partido da maçonaria passa a ser um partido da social-democracia. Ora, o que era esse conjunto dos políticos da ala liberal? Era um pequeno grupo. Eles próprios não tinham consciência do que é que poderia ser o potencial de transformação que trouxeram para a política portuguesa e para a sociedade portuguesa. E, no entanto, agora,
com a distância temporal que nos permite observar esse período, foi uma concentração de novidade política que não é comparável com o que existe agora. Nós estamos a comemorar os 50 anos do Expresso e as pessoas estão vivas, não todas, mas muitas, as que fizeram o Expresso. E se compararmos o que é que foi a evolução desse órgão de comunicação social, nós temos que reconhecer que se transformou ao longo do tempo, mas não perdeu a funcionalidade. Isto é, continuou hoje a ser portador de notícias. Também na política, as crises, como foi a crise dos anos 70, as crises geram oportunidades de mudança. Temos de fechar, Joaquim, porque já passámos da hora. Eu não o percebi, mas já passámos Mas, justamente porque já passamos o tempo, temos que recuperar o tempo perdido. E, portanto, é isso que se procura fazer nestas conversas. E voltaremos seguramente a isto numa das próximas semanas. Olha, foi o Think Tank desta semana. Como sabe, um programa nós fazemos a análise do que passou na semana anterior, do ponto de vista político e económico. Para o final, fica o reminder de que este canal tem uma parceria com a Prozis e este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sendizalidade. Já sabe que nos voltaremos a ver na próxima terça-feira às 17h30. Quanto a mim e si, amanhã de manhã às 8 da manhã. Para o final, fica o pedido de sempre: colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais. Já sabe porquê também, aquilo que houve aqui não vem mais sítio nenhum. Fique bem, tenha uma excelente semana.